Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Isaías, do capítulo 25 ao 29. O profeta descreve um banquete no monte, celebrado por todos os povos, no dia em que Deus finalmente aniquilará nosso último inimigo. O tópico que nos guiará hoje é a morte da morte. Em meio à infidelidade humana e do caos das nações, a justiça divina traz a resposta definitiva para a nossa maior angústia. Em Isaías, no capítulo 25, no verso 8, o profeta revela que Deus tragará a morte para sempre e que ele enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. O véu da morte que cobre todas as nações será rasgado. O Senhor não está prometendo apenas um alívio temporário ou uma trégua política. Deus está prometendo a destruição do nosso último inimigo. A profecia do Messias é a nossa esperança inabalável e esta salvação está exclusivamente ancorada em Jesus Cristo. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, que trata de Cristo, o mediador, descreve como o Senhor Jesus, para cumprir o seu ofício de mediador, se fez sujeito à lei, a qual ele cumpriu perfeitamente. Padeceu em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Jesus foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas ele não viu a corrupção. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Com esse corpo ressurreto, subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e de lá ele voltará para julgar os homens e os anjos. O Catecismo Maior de Westminster, na questão de número 52, nos diz que Cristo foi exaltado ao ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia por seu próprio poder, declarando-se Filho de Deus, tendo satisfeito a justiça divina e tendo vencido a morte e aquele que tinha o poder dela. E o breve catecismo de Westminster, na questão de número 28, resume da seguinte forma, dizendo: a exaltação de Cristo consiste em que ele ressurgiu dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai, e em vir para julgar o mundo no último dia. Toda esta promessa de engolir a morte, enxugar as lágrimas, aponta para um evento histórico e para uma pessoa, Jesus Cristo, o nosso Salvador. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no verso 21, o anjo anunciou o propósito de Cristo, dizendo que ele iria salvar o seu povo dos pecados deles. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o apóstolo Paulo declarou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que a palavra de Isaías se cumpriu, quando Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória. A morte tentou engolir Cristo, mas foi Cristo quem engoliu a morte. A salvação que Jesus conquistou é a nossa segurança eterna. E essa mesma profecia, lá em Apocalipse, capítulo de número 21, vai continuar nos dizendo que na volta de Jesus Cristo, o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, qual o desafio prático para a nossa vida no dia de hoje? Primeiro, busque a salvação. Nós passamos a vida inteira tentando nos salvar, seja salvar a nossa imagem, salvar nossas finanças ou buscando tratamentos para evitar a morte a qualquer custo. O maior problema da nossa existência, a ira de Deus e a morte eterna, já foi resolvido por Jesus Cristo. A salvação dele é a chave para vivermos sem o terror do amanhã. Podemos descansar na salvação que Jesus Cristo já nos garantiu. Segundo,
convide outras pessoas para o banquete. O banquete de Isaías, capítulo 25, é para todos os povos. Não podemos guardar a esperança de salvação. Muito pelo contrário, precisamos espalhar essa esperança através do anúncio do Evangelho, dizendo que Jesus Cristo veio, pagou o preço, nos deu salvação e voltará para nos buscar. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: Jesus venceu a morte. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que as pessoas troquem o medo da morte pela certeza da ressurreição, entendendo que a mesma vitória que Cristo já conquistou sobre o túmulo vazio é o convite aberto para todo aquele que crê participar do banquete eterno que foi preparado por Deus. Lembre-se, a salvação está em Cristo, que já venceu a morte em nosso lugar. Mantenha seus olhos fixos na eternidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.